Ela, Cristina Rainer. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado. Eu lembro a todos os senhores julgadores que não há previsão e não haverá réplica, né? Cada julgador fala no seu voto, né? Mas para observar aqui a sequência do roteiro, eu consulto o deputado Kennedy Nunes se ratifica o seu voto. Com apenas uma pequena fala, senhor presidente. Pois não. Eu queria, embora o eminente desembargador Civinski considerou os termos da decisão do Procurador de Justiça e utilizou para fundamentar o voto, quanto à decisão do Colégio de Procuradores que entendeu presentes indícios suficientes para a improbidade, né, administrativa do governador e do vice-governador, houve completa desconsideração. Como estamos em recebimento de denúncia, segui, tanto que citei, precedentes de Vossa Excelência para apurar os fatos. Eu, como vocês, nobres doutos julgadores, perceberam, em momento algum entrei no mérito da questão, até porque a minha posição é muito clara que a gente poderá entrar no mérito na questão na hora se abrirmos a investigação. Isso porque, como o nobre desembargador falou sobre a questão que o governador, e daí entrando um pouco no mérito de vosso voto, o governador só deu de acordo em outubro e depois ficou sabendo da tal ilegalidade somente com a decisão do Tribunal de Contas em maio. Mas meu pedido para que nós possamos fazer o aceite e então investigarmos, e então sabermos, na verdade, do que está em todos os fatos, é que há um ofício do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, datado do dia 21 de janeiro de 2020, endereçado ao excelentíssimo senhor Carlos Moisés da Silva, com o assunto encaminhamento de informação produzida pela Diretoria de Atos do Pessoal desse tribunal, que trata da análise do pagamento de verba remuneratória da equivalência aos procuradores do Estado de Santa Catarina. Ou seja, o governador foi citado no dia 21 de janeiro sobre essa ilegalidade. Então, ele deu de acordo em outubro, Vossa Excelência disse que esse de acordo não está, aí eu acho que nós deveríamos de abrir a investigação para ver se, na verdade, se a letra da lei que condiciona a execução da despesa de autorização do governador é letra morta. Então, o governador deu de acordo em outubro, mas dia 21, ele ficou já sabendo do assunto através do ofício número TCE/SC/GAB/180/2020, do fato e da chamada de atenção do próprio tribunal, alegando a queda da lei, do artigo, e não vou aqui fazer a leitura, até por conta do adiantado da hora, mas isso me faz entender que, diante desses fatos, senhor presidente, que o governador ficou na ciência do fato, não só em maio, me permita com toda a vênia divergir do seu voto, não só ficou sabendo, não só em maio, mas logo em seguida em janeiro, logo depois que ele entrou, ele ficou sabendo por esse ofício. Eu não vou subtrair do povo catarinense o direito de fazer qualquer tipo de apuração dos fatos. Eu sigo as decisões judiciais que eu citei no meu voto, não consigo dar mais valor a uma análise feita por um procurador antes sequer da apuração efetuada pelo próprio Tribunal de Contas. Por isso, mantenho o meu voto, senhor presidente, e repito, eu não vou retirar do povo catarinense o direito de fazer a apuração desses fatos. Eu, por isso, mantenho o meu voto. Obrigado. Pois não. Esclarecida, então, a dúvida em relação ao fato, a interpretação de fato, né? Senhor presidente, desembargador Civinski, eu peço a sua compreensão, porque não há lugar a debate, né? Mas é relevante, eu entendo que é relevante, é só para explicar coisa rápida que talvez possa exatamente povoar o pensamento dos colegas julgadores. O deputado Kennedy, ele fez menção à questão de entrar no mérito.
Eu digo que quando numa situação dessa é equivalente ao processo do tribunal do júri. Se você está convencido de que houve, que há indícios de autoria, materialidade e há indícios também da existência de um crime, indícios mínimos da existência de um crime, você aborda questões que conduzem de forma muito superficial. Agora, se você vai rejeitar aquela peça, você tem que entrar analisar o mérito. E, na verdade, nesse sentido que eu conduzi o meu voto. Eu não posso me dissociar dessa análise, embora não muito aprofundada, que, de repente, pode ser mais aprofundada, e queria esclarecer isso, senhor presidente. Então, porque o deputado Kennedy diz, eu não entrei, é porque Vossa Excelência admite os elementos mínimos para investigar. Eu entendo que não existiria esses elementos mínimos como justifiquei. Desculpe, senhor presidente, pela intervenção. Só gostaria de dizer que eu não fiz isso como uma reprimenda ou qualquer coisa, mas só para mostrar aqui com todo o respeito. Está bem esclarecido, senhores julgadores, está bem esclarecido. Enquanto o voto do relator é pela admissibilidade das denúncias, Vossa Excelência, desembargador Civinski, abre divergência e não recebe as denúncias. Então, na sequência alternada da votação, temos a palavra e o voto do desembargador Sérgio Rizelo. Eminente presidente deste colegiado e também do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, desembargador Ricardo Resler. Eminentes componentes deste Tribunal Especial de Julgamento, deputado Kennedy Nunes, relator, desembargador Carlos Alberto Civinski, deputado Maurício Scudilarc, desembargadora Cláudia Lambert de Faria, deputado Sargento Lima, desembargador Rubem Schulz, deputado Luiz Fernando Vampiro, desembargador Luiz Felipe Schuch, o aniversariante do dia, assim como o Rei Pelé. A ambos eu cumprimento e agradeço pelas lições que costumam dar aos que convivem com Vossas Excelências, e o deputado Laércio Schuster, com quem tenho a honra de compartilhar a ímpar oportunidade de tomar parte em um órgão colegiado composto por magistrados de renome e por parlamentares também de renome e democraticamente eleitos pelos cidadãos catarinenses. Eminente representante do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, instituição que tanto admiro e que tão relevantes serviços presta aos cidadãos catarinenses, eminentes advogados do requerente e dos requeridos, respectivamente, doutor Périx Prade, Ana Cristina Blasi e Marcos Fei Probst, cujas contribuições para o deslinde do caso submetido a julgamento são inestimáveis. Eminente representante da Seccional Catarinense da Ordem dos Advogados do Brasil, instituição de incomensurável valia para o aprimoramento da jurisdição e para a concretização da pacificação social. Eminentes magistrados, membros do Ministério Público, parlamentares, defensores públicos, advogados, procuradores do Estado que nos acompanham, é também para mim uma grande honra poder ter vossas companhias neste julgamento. Senhores servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e do Poder Judiciário Catarinense, que nos auxiliam na realização desta solenidade, especialmente o Hélio Filho, que conduz a equipe que trabalha no meu gabinete. Senhores policiais, militares e civis e demais agentes públicos que garantem a segurança para a realização desta assentada,
membros da imprensa que desempenham a tão honrosa e necessária missão de informar os acontecimentos aos cidadãos desse Estado, senhoras e senhores que estão nessa augusta Assembleia Legislativa, assistindo à sessão, e aos que nos acompanham à distância. Chamo a atenção, senhor presidente, de início, para a relevância histórica desse momento e para a gravíssima responsabilidade que recai sobre nós, julgadores, a quem incumbe o fardo de apreciar este pedido de impedimento do excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, e da excelentíssima vice-governadora do Estado, Daniela Cristina Rainer. Esclareço, senhor presidente, que o voto que vou proferir aqui é um compilado do voto que farei juntar aos autos do processo. Evitarei, por exemplo, citações doutrinárias e jurisprudenciais e inúmeras informações que poderiam retardar a conclusão do meu voto. Por isso, aqueles que, em razão das notas taquigráficas, forem a ata do nosso julgamento, verão um texto que é diferente daquele que eu farei juntar como voto no processo. A importância do processo de impeachment já foi mencionada pelos eminentes julgadores que me antecederam, deputado Kennedy Nunes e desembargador Sivinsky, e também pelos advogados das partes. A respeito disso, então, destaco apenas que deve ser garantido aos denunciados, mesmo no âmbito sui generis político-jurídico do processo de impeachment, o respeito ao devido processo legal que garante a estabilidade do regime presidencial com simetria na esfera estadual, mesmo quando do rompimento imposto pelo julgamento de pedido de impeachment. É oportuno dar destaque a esse ponto, dada a publicidade exacerbada do presente julgamento. A popularidade de um agente político é, pelas mais variadas razões, sensível a oscilações. É possível, e não raro, que a vontade da maioria que, em um pleito eleitoral, definiu qual agente público ocuparia um determinado assento, volte-se contra esse mesmo agente durante o exercício do mandato, novamente por uma miríade de motivos indistintos, cuja abordagem é irrelevante e impraticável nesse momento. Esse fenômeno é comum nas democracias mundo afora, e o cenário atual em que se vive, de limitações de interações sociais de toda a sorte, provocadas pelo advento de uma pandemia que já causou a morte no estado de 3.000 pessoas, de mais de 3.000, e quase 156.000 no Brasil, também dos inestimáveis reflexos econômicos decorrentes da pandemia e do excessivamente refalado momento de polarização política que se desenha no Brasil há alguns anos, acaba atuando como um catalisador de eventos dessa natureza. Mas, como dito, não é e não pode ser a impopularidade de um agente político o fator determinante para a sua forçada remoção do cargo eletivo democraticamente alcançado. Tanto para que seja assegurado o respeito e a observância às regras constitucionais que definem o sistema político e impedir que flutuações ideológicas intempestivas governem os rumos da nação, quanto para evitar que, ao revés, a popularidade de um agente ocasione a subversão da ordem constitucional e a perpetuação do poder em contrariedade aos fundamentos, objetivos e princípios da República. Isso não é uma crítica, absolutamente, aos componentes deste colegiado
que eventualmente se manifestem em sentido diverso daquele a que me proponho. É, em verdade, um alerta aos cidadãos que acompanham este julgamento e que podem, em razão de suas opiniões pessoais com relação aos requeridos e ao papel que eles têm desempenhado na chefia do Poder Executivo Estadual, repudiar os votos que não se alinham às suas expectativas. É também um alerta no sentido de que a decisão final deverá ser alcançada pela justa apreciação do material probatório constante neste processo, isenta, tanto quanto possível, de interferências internas ou externas. Destaco também que os fatos que serão objeto de apreciação nesta ocasião são apenas aqueles narrados na inicial deste procedimento, ou seja, na denúncia a recurso firmada em 11 de maio de 2020, que inaugura os autos. As imputações mencionadas no parecer da Comissão Especial da Augusta Assembleia Legislativa do Estado, que extrapolam as condutas descritas na inicial, portanto, não devem ser alvo de apreciação. Também não devem integrar esse julgamento as acusações mencionadas na denúncia subscrita pelo requerente em 13 de janeiro de 2020, considerando que ela foi arquivada pelo excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, eminente deputado Júlio César Garcia, em 5 de fevereiro de 2020, decisão esta que não foi reformada ou alvo de impugnação válida. Assim, como dito, o juízo de admissibilidade da denúncia deve ser formulado apenas em relação aos fatos imputados aos excelentíssimos requeridos na denúncia recurso datada de 11 de maio deste ano. Definidos os termos da imputação, é preciso esclarecer qual é o juízo a ser feito nesta etapa procedimental para aferir se a denúncia, abre aspas, deve ou não ser julgada objeto de deliberação, fecha aspas, nos termos dispostos no artigo 45 da Lei 1079 de 1950. Tendo como axiomas norteadores o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, a dignidade da pessoa humana e a legalidade, é oportuno utilizar como parâmetro as hipóteses de rejeição da denúncia e de absolvição sumária previstos nos artigos 395 e 397 do Código de Processo Penal. E dos critérios inseridos nessas normas, o de maior relevância, na minha impressão, nesse caso, é referente à tipicidade das condutas atribuídas aos excelentíssimos requeridos. Não há propósito em aquecer com o processamento da acusação e submeter os demandados ao desgaste decorrente do processo judicial ou político-jurídico, se já se sabe de antemão que o acolhimento do pedido inicial é inviável porque a conduta apurada não constitui crime ou infração administrativa ou ilícito político. O óbice ao processamento de imputações atípicas, portanto, é derivação do devido processo legal e da legalidade. E também esta possibilidade deve ser ponderada, na minha compreensão, no presente momento. Quanto à admissibilidade propriamente dita, de inepta não se pode adjetivar a denúncia. A narrativa exposta em tal peça é perfeitamente compreensível e permitiu que os excelentíssimos requeridos ofereçam satisfatoriamente oposição ao pleito de impeachment. Tanto o é
que eles já se defenderam enquanto o processo tramitava perante a Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. No que diz respeito ao amparo probatório das imputações, a justa causa para o exercício da ação penal, é preciso convir que não há controvérsia. A suspensão do pagamento da, abre aspas, verba de equivalência, fecha aspas, efetivamente não foi determinada pelos excelentíssimos requeridos, nem na ocasião em que tiveram conhecimento da imputação a eles dirigida no processo 00073/2020, tampouco quando foram informalmente cientificados da decisão do excelentíssimo desembargador Pedro Manuel Abreu, no mandado de segurança 9016-397-12, 1998.240000. Não há indicação de que suas excelências tenham determinado a instauração de sindicância em desfavor dos envolvidos na tramitação do processo PGE 4421/2019, e as excelentíssimas autoridades do Poder Executivo Estadual mencionadas ofereceram defesa no processo 00073/2020, como as assinaturas dos documentos constantes nas folhas 217 a 257 e 274 a 314 indubitavelmente demonstram. Quanto à tipicidade, porém, na minha conclusão, na minha impressão, a conclusão é outra. Como se examinará as ações e omissões atribuídas aos excelentíssimos governador do Estado de Santa Catarina e à excelentíssima vice-governadora do Estado de Santa Catarina, mesmo que comprovadas conforme narradas na representação, não se ajustam, ao meu sentir, às normas que definem os crimes de responsabilidade. A primeira acusação dirigida ao excelentíssimo governador Carlos Moisés da Silva é referente à omissão dolosa, entre aspas, essa expressão, consistente em, no dia 27 de janeiro de 2020, deixar de suspender o pagamento da, entre aspas, verba de equivalência, apesar de ciente da existência da denúncia. Na hipótese, sem adentrar o mérito da legalidade da chamada verba de equivalência ou do direito à equiparação remuneratória, porque a questão ainda se encontra pendente de resolução judicial e carece, na minha compreensão, a este Tribunal Especial de Julgamento competência para analisar essa questão, tenho que a conduta atribuída ao excelentíssimo governador do Estado é atípica, porque não lhe cabia, nas circunstâncias em que a imputação lhe atribui a prática de crime de responsabilidade, a suspensão do pagamento da verba. A denúncia atribui ao excelentíssimo governador do Estado a conduta de, apesar de sabedor da existência de pedido de impeachment contra si, e que tinha a verba de equivalência e sua aprovação como tema de fundo, não suspender o pagamento efetuado sob tal rubrica pelos meses vindouros. Dadas as circunstâncias, porém, na minha compreensão, não era exigido que o excelentíssimo governador do Estado interviesse e suspendesse o pagamento da verba. O simples ajuizamento de pedido de impeachment não é motivo suficiente para inspirar no agente público cautela extrema que recomende a sustação do pagamento de verba remuneratória aos servidores estaduais. Especialmente porque a denúncia foi firmada por cidadão que, no último pleito eleitoral, lançou-se como candidato a deputado federal por partido integrante de coligação que
antagonizava a sigla do atual excelentíssimo governador. B, o conteúdo da denúncia não atribuía a Carlos Moisés da Silva a conduta de ter permitido que um disfarçado aumento de salário passasse por baixo do seu radar, por verdor ou ausência de prática e traquejo, mas sim uma participação ativa e dolosa no conluio para, por via oblíqua, incrementar os vencimentos dos excelentíssimos procuradores do Estado. E C, no rol de testemunhas, das folhas 84 a 85, constavam os nomes do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, do procurador da República, Deltan Dallagnol, da deputada estadual de São Paulo, Janaína Pascoal, do promotor de justiça, Afonso Guizzo Neto, do desembargador aposentado, Nelson Juliano Schaefer Martins, do advogado Márcio Vicari e do procurador-geral de justiça, Fernando da Silva Comim, ou seja, pessoas que nem em tese poderiam comprovar o conchavo supostamente ocorrido no gabinete do excelentíssimo governador do Estado. Tenha-se em mente que as denúncias objetivando o impeachment do chefe do Poder Executivo Estadual não são intercorrências raras. Entre 2016 a 2018, por exemplo, foram publicados 28 atos da presidência desta colenda Assembleia, rejeitando pedidos formulados contra o excelentíssimo ex-governador. Não se pode esperar que o excelentíssimo governador do Estado, ao ser cientificado da existência de um procedimento de impeachment contra si, assuma postura equivalente a reconhecer a procedência da argumentação constante na denúncia. Especialmente se da denúncia que, repito, atribuía ao governador participação ativa em conluio que objetivava o incremento indevido de vencimentos dos procuradores do Estado, é, ao final, inadmitida pelo também excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa Estadual, como ocorreu na hipótese. Lembremos-nos de que o primeiro pedido foi arquivado por decisão do presidente dessa angústia, desse augusto parlamento. Considerando-se, pois, essa imputação sob o viés do tipo previsto no artigo 11, item 1º da Lei 1079/50, que diz, abre aspas, ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais relativas às mesmas, fecha aspas, penso que a conduta consistente em não suspender o pagamento da verba de equivalência, ao ser cientificado da existência do processo de impeachment, não corresponde à forma omissiva imprópria de, abre aspas, ordenação de despesas não autorizadas por lei, fecha aspas. Tampouco se trata de procedimento incompatível com o decoro, a honra e a dignidade do cargo previstos no artigo 9º, item 7 da Lei 1079 de 1950. As noções de dignidade, honra e decoro, no contexto da lei de responsabilidade, são voltadas à preservação da autoridade e da respeitabilidade do cargo do chefe do Poder Executivo, com vistas não só a fornecer o exemplo máximo de lisura de conduta à população, mas também de resguardar a estima pela elevada função de incumbência do gestor por ação dos votos do cidadão. Quer-se dizer com isso que a atuação com observância àqueles valores é, antes de mais nada, uma forma de respeito ao cidadão que deposita sua confiança sobre a figura do representante. Trata-se, de todo modo, de expectativa bastante abstrata e abrangente, de tal maneira que,
ainda que obrigue a ação do agente político, que se reporta necessariamente à noção de ética em qualquer processo decisivo que lhe seja imposto, precisa ser minimamente concretizada em padrões de conduta exigíveis, para que leve à responsabilização do administrador diante da sua não observância, ainda mais quando a consequência da responsabilização é o afastamento do cargo eletivo, trauma à democracia, como destacado. É a expressão do princípio da legalidade na sua feição de taxatividade que aqui opera. Exige-se, então, do administrador que proceda dentro daquilo que lhe permite a lei, mas com objetivos éticos, não desviados da finalidade legal e sem visar a privilegiar indevidamente a si ou a outros. No caso, a denúncia oferecida em 11 de maio de 2020 não descreve a existência de conluio com a Procuradoria-Geral do Estado. A primeira falava, a segunda não tocou no assunto. Como dito, a imputação deve ser encarada apenas pelo viés referente ao ato do excelentíssimo governador Carlos Moisés da Silva de não suspender o pagamento da verba de equivalência ao ser intimado a respeito da existência de procedimento de impeachment contra si desferido, que mais tarde, inclusive, foi julgado inepto e arquivado. E pela simples leitura da denúncia ora tratada, a suspensão dos pagamentos só seria justificada por um excesso de cautela por parte do excelentíssimo governador do Estado, sem embasamento em decisões prévias contundentes. Ao revés, a suspensão insuficientemente motivada, ou mesmo a manifestação pública contrária aos excelentíssimos procuradores do Estado e, especialmente, à Procuradoria-Geral do Estado, quando exerceu sua função de orientação interna na análise do processo administrativo que levou ao aumento de subsídio dos servidores de sua categoria, seriam elas mesmas desvios de padrões éticos esperados do administrador público. O decreto 1171 de 1994, que institui, abre aspas, o Código de Ética Profissional do Servidor Público, Público Civil do Poder Executivo Federal, fecha aspas, usado aqui como parâmetro de comportamento apenas para facilitar a delimitação que se espera de agentes públicos, não por aplicação direta sobre o representado, já que a legislação referida é voltada aos servidores federais, estabelece, no item 15º, a linha B, ser vedado que se prejudique, abre aspas, deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam, fecha aspas. Seria, então, antiético opinar, sem embasamento sólido, publicamente contra a honorabilidade de outro agente público, principalmente ao tratar de matéria que não é de competência específica do opinante. Como a presunção de boa-fé nas ações dos membros da Procuradoria-Geral do Estado, e competia legitimamente a tal entidade decidir o processo administrativo 4421 de 2019, nos termos do artigo 1º caput da Lei 14.275 de 2008, bem como não havia, e na minha compreensão não há até esse momento, decisão segura no sentido de que o aumento concedido aos excelentíssimos procuradores do Estado era indevido. Ao contrário, inclusive, na data a que esta imputação se refere, ou seja, 27 de janeiro de 2020, não havia
decisão nenhuma nesse sentido, seria indecoroso o comportamento do gestor que maldissesse e desacreditasse os atos de outros agentes públicos. De resto, a denúncia parece partir da premissa de que houve um acerto pouco republicano entre o excelentíssimo governador do Estado e a Procuradoria-Geral do Estado, que, de fato, se existisse, seria um ato consideravelmente indigno. Mas a representação não imputa essa circunstância a Carlos Moisés da Silva. Diante disso, essa acusação em particular, ao meu juízo, já no nascedouro, não configura crime de responsabilidade, de modo que, quanto a ela, na minha compreensão, a denúncia não deve ser julgada objeto de deliberação. A segunda acusação dirigida ao excelentíssimo governador Carlos Moisés da Silva é referente a, abre aspas, omissão dolosa, fecha aspas, consistente em, no período de 10 a 14 de fevereiro de 2020, deixar de suspender o pagamento da, abre aspas, verba de equivalência, fecha aspas, apesar da existência de decisão proferida pelo excelentíssimo desembargador Pedro Manuel Abreu no mandado de segurança 90.16.397, 2012, 12.1998.8.24.0000. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, verifica-se que, em 7 de fevereiro desse ano, o excelentíssimo desembargador Pedro Manuel Abreu proferiu decisão nos autos 90.16.397, 12.1998.8.24.0000, determinando, abre aspas, a inclusão em folha suplementar das parcelas vencidas referentes aos meses de janeiro a setembro de 2019, no prazo de 30 dias, fecha aspas. A decisão foi revogada pelo mesmo magistrado 3 dias mais tarde, após intervenção naquele processo do ora denunciante. O primeiro comando judicial, de todo modo, existiu e continua existindo. Ele teve seus efeitos cassados ao ser posteriormente revogado, mas não se trata, como afirmado na denúncia, de uma decisão que, abre aspas, não veio ao mundo jurídico, fecha aspas. Além disso, a decisão prolatada pelo excelentíssimo desembargador Pedro Manuel Abreu em 10 de fevereiro desse ano, revogando a ordem de pagamento dos valores atrasados determinada em 7 de fevereiro desse ano, foi assinada às 18 horas e 53 minutos e 9 segundos, ou seja, horas após a entrevista concedida por Carlos Moisés da Silva ao programa Bom Dia Santa Catarina, na mesma data. Quer-se dizer com isso que, quando aduziu em rede televisiva que, abre aspas, tinha conhecimento de decisão que autorizava o pagamento dos atrasados, proferida nos autos 90.16.397, 12, 1998, 8.24.0000, o excelentíssimo governador do Estado não faltou com a verdade, pois não tinha como prever que, mais tarde, a determinação judicial seria revogada. Até aquele momento, Sua Excelência só poderia fazer referência ao comando judicial existente, que é o que determinava a inclusão da verba de equivalência em folha suplementar. Resta saber, então, se o excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina tinha o dever legal ou moral de suspender de ofício os pagamentos futuros, após tomar ciência da decisão proferida nos autos 90.16.397, 12.1998, 8.24.0000, proferida em 10 de fevereiro de 2020,
que é de fato, se é que de fato dela tomou ciência nas datas mencionadas na representação pelo impeachment, haja vista não ser parte no processo em que foi expedida, de maneira a não ter sido oficialmente intimado. O mandado de segurança não era contra o governador. Penso que não. O eminente relator do processo citado revogou, como demonstrado, a ordem de pagamento dos valores em atraso e solicitou esclarecimento às partes. Na minha compreensão, aquela medida foi tomada por cautela e não porque existia a prova manifesta de inconstitucionalidade, ilegalidade ou prescrição. Tampouco se constitui a decisão em comando terminativo do processo, senão, como se pode ver, em pedido de explicações, de esclarecimento, para que se pudesse deliberar definitivamente sobre a legalidade do pedido analisado. Remanesce, de resto, o raciocínio exposto no item anterior. O pagamento da verba de equivalência foi regularmente processado e teve decisão motivada da Procuradoria-Geral do Estado, a quem competia manifestação de mérito sobre o tema. O provimento judicial no mandado de segurança identificado agorinha, de caráter interlocutório, não deixou consignada a manifesta ilegalidade da verba. E, ainda que em data consideravelmente remota, foi proferida a decisão definitiva autorizando a implementação do pagamento. Não houve, assim, quanto a este tópico, omissão relevante do excelentíssimo governador do Estado, capaz de acionar o processamento pela prática de crime de responsabilidade. Tivesse o excelentíssimo governador, de ofício, sustado o pagamento da verba de equivalência referente aos meses passados, sujeitar-se-ia à acusação da prática de crimes de responsabilidade contra a probidade da administração, por opinar sem embasamento sólido publicamente contra a honorabilidade de outro agente público, especialmente ao tratar acerca da matéria que não é de competência específica do opinante, nos termos da Lei 1079/50, artigo 9º, item 7, e também contra o cumprimento de decisões judicial, ao impedir os efeitos do acórdão proferido no mandado de segurança que identifiquei há pouco, ou impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judicial. Lei 1079/1950, artigo 12, item 1 e 4. Também quanto a esta acusação, portanto, reputo que a denúncia não deve ser julgada objeto de deliberação. A terceira acusação, do mesmo modo, é referente ao fato de não ter o excelentíssimo governador suspendido o pagamento da verba de equivalência após a confecção de estudo de fôlego. Essa expressão é usada pelo denunciante, por isso que eu a utilizo, estudo de fôlego, pela equipe técnica de auditores do TCE em 27 de fevereiro de 2020. A conclusão quanto a esta imputação segue no mesmo sentido e pelos mesmos motivos. A realização de estudo apontando a ilegalidade da verba de equivalência pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina não faz evanescer as circunstâncias já apontadas, o regular processamento do feito que tratava da verba e a existência de decisão judicial dando, ao menos à primeira vista, amparo à pretensão e ainda a inexistência de deliberação categórica acerca da ilegalidade do pagamento. Sem mencionar que a denúncia trata da publicação
de um estudo de fôlego, que é, em verdade, uma informação prestada por auditor fiscal em procedimento que tramitava no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, processo RLI 20.00050.497. Essa informação não foi alvo de publicação, salvo engano, e nada indica que o excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina teve conhecimento da sua existência. Note-se ainda que o excelentíssimo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Wilson Rogério Vandal, relator do referido processo no Tribunal de Contas, teve à sua disposição a informação desde 28 de fevereiro de 2020, data em que determinou a juntada do documento no RLI 20.00050.497, e, ainda que diante de si tivesse um pedido de urgência, o eminente relator, abre aspas, ante a relevância da matéria tratada nos autos, optou por submeter a decisão acerca da concessão da medida cautelar ao colegiado, fecha aspas. Assim, a deliberação por parte do Tribunal de Contas, determinando a suspensão do pagamento da verba, foi proferida em 7 de maio de 2020. A decisão colegiada. Isso não é, de modo algum, uma crítica ao trabalho do eminente conselheiro Wilson Vandal. O registro é feito apenas para consignar que o Tribunal de Contas do Estado, que conta com um poder geral de cautela alicerçado por decisões da Suprema Corte e com fulcro no artigo 114-A da Resolução TC 06/2001, que era o órgão com competência para deliberar a respeito do tema e que dispunha de um estudo como alicerce para qualquer provimento desde fevereiro, determinou a suspensão dos pagamentos apenas em maio de 2020. A razão para a existência desse ato, entre a conclusão da informação e a deliberação por parte da Corte de Contas, me parece óbvia. O tema é complexo e, como consignou o eminente conselheiro Wilson Vandal, a matéria é relevante. Não se poderia esperar ação imediata e irrefletida do Tribunal de Contas sobre essa questão. Justamente por tal motivo é que, a meu sentir, não se poderia exigir do excelentíssimo governador do Estado que, ao tomar conhecimento da existência de informação prestada pela diretoria de atos de pessoal do Tribunal de Contas, isso presumindo que o governador teve conhecimento desse documento, suspendesse o pagamento da verba de equivalência. Não quando a própria autoridade a quem a informação se destinava não procedeu deste modo. Assim, não deve ser admitida a denúncia contra esta acusação. Incidentalmente, no texto da representação em julgamento, o requerente faz menção à omissão ao dever de abre aspas, determinar a instauração de sindicância para apurar os fatos e punir eventuais envolvidos no procedimento fraudulento, fecha aspas, particularmente contra os membros da Procuradoria-Geral do Estado que atuaram nos processos judiciais e administrativos, exposando neles posicionamentos contraditórios, naquele combatendo a verba de equivalência e neste julgando-a devida em benefício da sua própria categoria. Embora aparentemente esse fato não tenha sido classificado pelo próprio denunciante ao final do pedido de impeachment como crime de responsabilidade, é certo que a referida inação poderia, em tese, adequar-se ao tipo do artigo 9º, item 3 da Lei 1079 de 1950. E, como dito,
nada obsta que o Tribunal Especial de Julgamento tipifique, de modo diverso daquele narrado na inicial, as condutas lá descritas. Por isso, tal narrativa é considerada nesse voto como uma imputação autônoma e, como tal, ela deve ser rejeitada. A instauração de procedimento administrativo disciplinar só se justifica a partir da ciência da irregularidade no serviço público, nos termos do artigo 146 da Lei 812 de 90, que trata do referido instrumento na esfera federal, não merecendo seguimento, por falta de objeto, as denúncias que não configurem, abre aspas, evidente infração disciplinar ou ilícito penal, fecha aspas, artigo 144, parágrafo único da citada lei. A Lei Complementar Estadual 491 de 2010, nesse sentido, esclarece que, abre aspas, a sindicância é o meio de que se utiliza a administração pública para, sigilosa ou publicamente, com sindicados ou não, proceder à apuração de ocorrências anômalas ocorrentes no serviço público, fecha aspas, artigo 16. Logo, é necessário que o agente público tenha conhecimento da existência de ações que sabe serem irregulares ou, ao menos que assim se apresentem de forma evidente, nos termos da legislação federal, para que lhe seja exigível a obrigação de impulsionar processo administrativo para apurá-las. Até a data do pedido de impeachment, todavia, não havia decisão segura e definitiva, no sentido de que o aumento concedido aos excelentíssimos procuradores do Estado era indevido, e, na minha compreensão, não existe até hoje. Ou então que o posicionamento da Procuradoria-Geral do Estado, por meio das manifestações dos excelentíssimos procuradores que atuaram nos processos judiciais e no administrativo, fosse destinado à obtenção de benefícios sabidamente legais. Pelo contrário, como indicam as informações apresentadas pelo excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina em 27 de janeiro deste ano, nos autos do processo de impeachment, que foi posteriormente arquivado, assim como o ofício encaminhado por ele ao Tribunal de Contas do Estado em 20 de fevereiro de 2020, Sua Excelência acreditava na licitude dos pagamentos, de modo a não se justificar a instauração de sindicância contra aqueles que, fundamentadamente, nos autos do processo administrativo 4421 de 2019, afirmaram a obrigatoriedade do adimplemento da verba adicional aos excelentíssimos procuradores do Estado. Aliás, os fatos foram também levados ao conhecimento do Ministério Público do Estado de Santa Catarina e, naquele âmbito, antes da data da representação de que trata esse processo, que é de 11 de maio de 2020, a notícia de fato número 01-2020-0000008233 foi indeferida pelo excelentíssimo Procurador de Justiça Fernando da Silva Comim, pelo que foi negada a instauração de inquérito civil público para apurar suposto ato de improbidade administrativa imputado ao excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina. Dentre os atos de improbidade está previsto o de, abre aspas, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, fecha aspas, artigo 11, inciso 2º da Lei 8.429 de 1992. De maneira que o fato em análise teria sido também levado em conta na determinação de abertura de investigação. Entendeu o excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça Fernando da Silva Comim que inexistiam, abre aspas, elementos de prova hábeis a autorizar, até o presente momento, a instauração do procedimento investigatório destinado a apurar eventual ato de improbidade imputável ao governador do Estado, fecha aspas. E esse entendimento veio a ser acatado, acolhido pelo Conselho Superior do
Ministério Público em 17 de junho de 2020, em decisão relatada pelo conselheiro Nefton Henrique Trenepol. Votantes os também excelentíssimos conselheiros Narcísio Geraldino Rodrigues e Onofre José Carvalho Agostinho. Faço um parênteses aqui para lembrar que o Dr. Comim se manifestou especificamente com relação ao caso do governador do Estado. Era essa a atribuição que era dele. Com relação aos agentes públicos que não tinham atribuição específica, foro privilegiado, digamos assim, o material foi encaminhado para a Promotoria de Justiça e sobre isso nós vamos falar em seguida. Disso tudo é que se constata que, mesmo que comprovados os fatos narrados na inicial, eles não configuram o ilícito previsto no artigo 9º, inciso 3 da Lei 1079 de 1950. E com isso em mente, tampouco viola a lei, abre aspas, a troca da chefia da douta PGE, fecha aspas, pois se não havia motivo para a instauração de sindicância, tampouco há razão para desconfiar que o remanejamento de cargos na Procuradoria-Geral do Estado indique a adoção de alguma manobra escusa para evitar a responsabilização de agentes estatais pela prática de atos ilícitos, o que vale dizer, nem sequer está narrado na denúncia. Importante, na minha opinião, é deixar claro para a população catarinense que nada impede a responsabilização posterior de membros da Procuradoria-Geral do Estado pelos atos ilícitos que eventualmente tenham praticado, se os praticaram, não impondo barreira a isso, a mudança de seus cargos. Se na apuração se chegar à conclusão de que houve algum ato ilícito, os que os patrocinaram, deverão por isso responder. A denúncia, portanto, na minha compreensão, também não merece ser admitida nesse ponto. A quinta e última acusação formal contra o excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina é referente à ação dolosa, consistente em encampar a ilegalidade ao oferecer defesa no processo de impeachment 00073/2020. Repito, por oportuno, que, na minha opinião, carece esse Tribunal Especial de Julgamento competência para a análise da legalidade da equiparação remuneratória. Mas, independentemente do pronunciamento judicial sobre o assunto, não se pode incriminar alguém, seja no âmbito penal ou político, por se defender de acusações que lhe sejam impingidas, dado que o direito ao exercício da defesa é constitucionalmente assegurado pelo artigo 5º, inciso 55. Além disso, o excelentíssimo governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, não se excedeu no exercício dessa garantia a ponto de infringir preceito ético. A defesa apresentada no processo 00073/2020 consistiu eminentemente na exposição de fundamentação à tese de licitude da verba de equivalência. É irrelevante nesse tocante se a tese foi judicialmente reputada improcedente, uma vez que, de modo abstrato, pelo menos metade das teses que são levadas à apreciação do Poder Judiciário em procedimentos de jurisdição litigiosa é rejeitado, como inclusive é normal na heterotutela nos conflitos de pretensões. Isso, todavia, não culmina no ostracismo do litigante vencido. Lembre-se ainda que a denúncia no processo 00073/2020 foi julgada inepta, inclusive pelo excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa desse Estado. Ainda que os pagamentos a título de equiparação remuneratória sejam declarados ilegais ou prescritos futuramente,
a apresentação de defesa em processo de impeachment por parte do excelentíssimo governador do Estado não poderá ser interpretada como ato atentatório à Constituição Federal. Puni-lo por ter exercido o direito de defesa, isso sim configuraria violação ao texto constitucional. Não há, pois, imputação contra o excelentíssimo governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, constante na denúncia firmada em 11 de maio de 2020, que mereça ser objeto de deliberação, na minha opinião. No que diz respeito à excelentíssima vice-governadora do Estado de Santa Catarina, a primeira acusação é referente ao fato de ela, apesar de ocupar o assento de chefe do Poder Executivo Estadual de 15 a 20 de janeiro de 2020 e ter sido intimada a respeito da denúncia do processo originário do impeachment, não suspendeu o pagamento da verba de equivalência. A excelentíssima vice-governadora do Estado, Daniela Cristina Rainer, realmente ocupou o assento de chefe do Poder Executivo Estadual entre os dias 15 e 20 de janeiro de 2020 e foi intimada acerca da representação por suposto crime de responsabilidade, autuada sob o número 00073-2020, às 17 horas e 25 minutos do dia 15 de janeiro de 2020. Todavia, às 16 horas e 54 minutos do dia 15 de janeiro de 2020, portanto, antes mesmo da sua intimação, a excelentíssima vice-governadora do Estado expediu ofício ao secretário de Estado da Administração, Jorge Eduardo Tasca, solicitando esclarecimentos a respeito dos fundamentos jurídicos que sustentam o ato de implantação da paridade remuneratória dos procuradores do Estado. O denunciante compreende que a excelentíssima vice-governadora Daniela Cristina Rainer poderia ter feito mais e sustado o pagamento da verba de equivalência, sobretudo porque a folha definitiva de pagamento de servidores do Estado é processada no dia 21 de janeiro de 2020. Reitero, no entanto, que o simples ajuizamento de pedido de impeachment não é motivo suficiente para inspirar no agente público cautela extrema que recomende a sustação do pagamento de verba remuneratória aos servidores estaduais, especialmente se a denúncia é, ao final, inadmitida pelo excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado, como ocorreu nesse caso. Ademais, o secretário de Estado da Administração ofereceu resposta ao ofício da atual excelentíssima vice-governadora do Estado em 16 de janeiro de 2020, resumindo os atos do processo administrativo PGE 4421/2019 e as explicações jurídicas nele expostas, no sentido da legalidade da paridade remuneratória entre os procuradores do Estado e os também excelentíssimos procuradores da Assembleia Legislativa Estadual. A excelentíssima vice-governadora estava diante de pareceres favoráveis ao pagamento da verba de equivalência e, antagonizando tais opiniões, havia apenas o próprio pedido de impeachment. Não cabia a ela, especialmente no exíguo período de 4 dias, suspender o pagamento da verba de equivalência tão somente porque um cidadão insurgiu-se e adjetivou tal despesa de ilegal. No período de 15 a 20 de janeiro de 2020, reforço, não existia decisão proferida pelo Poder Judiciário Estadual ou pelo Tribunal de Contas do Estado, indicando a manifesta ou aparente inconstitucionalidade da verba de equivalência, ou a prescrição da pretensão dos excelentíssimos procuradores do Estado. Foi formulada na denúncia também uma vinculação entre a inação da semana de 15 a 20 de janeiro de 2020
e o já mencionado estudo do Tribunal de Contas, do auditor fiscal do Tribunal de Contas. Essa vinculação não foi tratada nesse voto como uma imputação propriamente dita, porque, em geral, o requerente aponta que as omissões são dolosas por ter a excelentíssima vice-governadora do Estado, em virtude de determinado evento, motivo para supor a ilegalidade da verba e, ainda assim, ter decidido não agir. Nesses termos, não poderia a ciência ou a presunção de ciência acerca da informação prestada no RLI 20.000.50.497, de 28 de fevereiro de 2020, ser considerada como circunstância caracterizadora do dolo para a inação dos dias 15 a 20 de janeiro. Logo, a despeito da formação jurídica da excelentíssima vice-governadora Daniela Cristina Rainer, não lhe era exigível a suspensão dos pagamentos futuros da verba de equivalência nas circunstâncias noticiadas na representação. Assim, a conduta a ela atribuída não se amolda, na minha compreensão, ao tipo previsto no artigo 11, item 1 da Lei 1079 de 1950. Tampouco se trata de procedimento incompatível com o decoro, a honra e a dignidade do cargo. A suspensão dos pagamentos só seria justificada por um excesso de cautela por parte da excelentíssima vice-governadora, sem embasamento em decisões prévias contundentes. Reafirmo, a suspensão insuficientemente motivada e mesmo a manifestação pública contrária aos excelentíssimos procuradores do Estado, e especialmente à Procuradoria-Geral do Estado, quando exerceu sua função de orientação interna na análise do processo administrativo que levou ao pagamento da verba de equivalência, seriam, elas mesmas, desvios de padrões éticos esperados do administrador público. Como a presunção de boa-fé nas ações dos membros da Procuradoria-Geral do Estado, e principalmente porque competia legitimamente a tal entidade decidir o processo 4421 de 2019, bem como não havia e nem há decisão segura no sentido de que o aumento concedido aos excelentíssimos procuradores do Estado era indevido, seria indecoroso o gestor que maldissesse e desacreditasse os atos de agentes públicos. No mais, a denúncia não imputa a existência de conluio entre a excelentíssima vice-governadora e a Procuradoria-Geral do Estado. Diante disso, essa acusação, em particular, ao meu juízo, não configura crime de responsabilidade. A segunda acusação, dirigida à excelentíssima vice-governadora Daniela Cristina Rainer, consiste na omissão dolosa por não ter suspendido cautelarmente os pagamentos da verba de equivalência no período em que estava à frente do Poder Executivo Estadual, em fevereiro, de 10 a 14, mesmo após o excelentíssimo desembargador Pedro Manuel Abreu ter revogado a decisão que determinava o pagamento das verbas vencidas da equivalência, as verbas da equivalência. Como consignei, o eminente relator do mandato de segurança 90.16.397, 2012, 1998, 824.0000, o excelentíssimo desembargador Pedro Manuel Abreu, ao menos naquele momento processual, Sua Excelência revogou as decisões anteriores que determinavam o pagamento, abre aspas, de verbas em tese devidas aos procuradores de Estado, a título de tratamento paritário com os procuradores da LESC, fecha aspas, por cautela, e não porque existia prova manifesta de inconstitucionalidade, ilegalidade ou prescrição. De resto, remanesce o raciocínio já exposto. O pagamento da verba de equivalência foi regularmente processado e teve decisão motivada da Procuradoria-Geral do Estado, a quem competia a manifestação de méritos sobre o tema. O provimento judicial do mandado de segurança
há pouco mencionado, de caráter interlocutório, não deixou consignada a ululante ilegalidade da verba. E ainda que em data consideravelmente remota fora proferida a decisão definitiva autorizando a implementação do pagamento, acórdão no mesmo mandato de segurança. Tivesse a excelentíssima vice-governadora, nos 4 dias em que esteve na posição de chefe do Poder Executivo Estadual, depois da aprovação da decisão administrativa, sustado de ofício o pagamento da verba de equivalência referente aos meses futuros, sujeitar-se-ia à acusação da prática de crime de responsabilidade contra a probidade administrativa, conforme eu disse há pouco, por opinar sem embasamento sólido, publicamente, contra a honorabilidade de outro agente público, especialmente ao tratar acerca da matéria que não era da sua competência específica e contra o cumprimento de decisão judicial, ao impedir que os efeitos do acórdão proferido no mandato de segurança supra-referido ou impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judicial. Há na denúncia ainda uma menção à aparente seletividade da excelentíssima vice-governadora quanto aos escândalos do governo do estado de Santa Catarina, em relação aos quais ela publicamente se opõe. Essa seletividade, com o devido respeito, não é fato típico. Não se configura conduta incompatível com a honra, dignidade e decoro do cargo. Não se pode reputar indecoroso o comportamento da excelentíssima vice-governadora, consistente em não repudiar publicamente a aprovação do pagamento da verba de equivalência. Como dito, a postura esperada dos altos representantes do Poder Executivo Estadual é exatamente a oposta, que é a de não maldizer infundadamente o ato de outro agente público. E a circunstância nem em tese é relacionada com o tipo do artigo 11, item 1 da Lei 1079 de 1950. Não há raciocínio interpretativo que associe a omissão ao não se posicionar publicamente contra a verba de equivalência, com a participação, ainda que omissiva, própria em ordenação ilegal de despesa. Também quanto a essa acusação, portanto, reputo que a denúncia não deve ser julgada objeto de deliberação. De outro norte, assim como fez com relação ao excelentíssimo governador do estado, incidentalmente no texto da representação em julgamento, o requerente atribuiu à excelentíssima vice-governadora do estado a omissão ao dever de, abre aspas, determinar a instauração de sindicância para apurar os fatos e punir eventuais envolvidos no procedimento, particularmente contra os membros da Procuradoria-Geral do Estado que atuaram nos processos judiciais e administrativos, exposando neles posicionamentos contraditórios. Vou deixar de ler essa parte porque ela já foi tratada quando eu examinei essa mesma imputação ao eminente governador do estado. Para poupá-los da minha voz enfadonha, eu deixo de ler essa parte porque também a rejeito. Digo em resumo que a denúncia nesse ponto também não merece ser admitida. A quarta e última acusação formal contra a excelentíssima vice-governadora é referente à ação dolosa, consistente em encampar a ilegalidade a oferecer a defesa no processo de impeachment. Repito, por oportuno, que carece, na minha opinião, a este Tribunal Especial de Julgamento, competência para a análise da legalidade da equiparação remuneratória. Mas, independentemente de qual venha a ser a decisão judicial sobre o assunto, não se pode incriminar alguém, seja no âmbito penal ou político, por se defender de acusações, dado que o direito ao exercício da defesa é constitucionalmente assegurado pelo artigo 5º, 15º. Aqui também os fundamentos do meu voto são idênticos àqueles que eu deduzi em relação ao governador e, portanto, eu repito o que já disse anteriormente, concluindo, pois, que não há
imputação contra a excelentíssima vice-governadora do Estado, Daniela Cristina Rainer, constante na denúncia firmada em 11 de maio de 2020, que mereça ser objeto de deliberação. De resto, é oportuno consignar que, mesmo se consideradas as imputações dirigidas aos excelentíssimos governador do Estado de Santa Catarina e vice-governador estadual em outros documentos constantes nos autos, ou ainda em outras alegações superficiais contidas na denúncia, o voto pelo não recebimento permaneceria inalterado. Eu também pulo mais uma parte aqui, presidente, porque já disse em outras passagens o que deveria consignar, e acrescento que, quanto à alegação de que o excelentíssimo governador autorizou a implementação ilegal de aumento remuneratório, a questão é relativamente mais simples. De modo bastante direto, o excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina não autorizou a implementação do pagamento. A conduta ativa dele, no que diz respeito à verba de equivalência, resumiu-se a firmar o de acordo no processo PGE 4421/2019, autorizando o processamento, a instrução e a análise do pedido. É isso que a lei diz que é atribuição dele, autorizar o processamento, a instrução e a análise do pedido. Ele não mandou pagar nada, na minha compreensão. Sua participação do governador decorre do previsto no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 14.275 de 2008, que dispõe que, abre aspas, os pedidos administrativos de indenização e de satisfação de direitos e as propostas de acordos judiciais cuja repercussão financeira seja superior a R$50 mil, serão anteriormente à análise de mérito submetidos à prévia e expressa autorização do chefe do Executivo. Desembargador Sivinski já se manifestou também detalhadamente a esse respeito, mas eu sou obrigado, como eu estou votando agora, eminente colega, fazer essa ressalva. Veja-se que a autorização governamental é anterior à análise de mérito e não referente ao mérito. A exigência de chancela do governador relaciona-se com a avaliação a respeito do impacto que eventual pagamento de indenização ou satisfação de direitos pode ter nos cofres públicos, e não sobre a juridicidade do tema, porque a análise de mérito cabe indubitavelmente ao Procurador-Geral do Estado, na forma do artigo 1º da Lei 14.275/2008. Note-se ainda que a mesma lei dispõe, em seu artigo 2º, que, abre aspas, nas hipóteses previstas no artigo 1º dessa lei, o Procurador-Geral do Estado deverá, posteriormente, submeter a matéria à apreciação do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, que exercerá a função de órgão de controle interno. Nem o controle a posteriori, portanto, é incumbência legal do governador. Assim, de modo direto, ainda que se repute absolutamente ilegal a autorização para pagamento da verba de equivalência, não se pode imputar ao excelentíssimo governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, uma conduta comissiva relacionada à implementação dessa verba. Por fim, a denúncia parece partir da premissa de que houve um acerto pouco republicano entre os excelentíssimos requeridos e a Procuradoria-Geral do Estado, razão pela qual Carlos Moisés da Silva e Daniela Cristina Rainer teriam tolerado que essas autoridades praticassem abuso de poder, ou seja, concordassem com o pedido de pagamento de verba inconstitucional e prescrita, visando interesses próprios e não o comum, sem repressão. Não há nos autos, porém, qualquer indício de que tal ajuste tenha ocorrido. Especificamente quanto ao
excelentíssimo governador do Estado, a diretoria de atos de pessoal do Tribunal de Contas do Estado emitiu a informação em 27 de julho de 2020 de que, abre aspas, não há qualquer deliberação parcial ou final que aponte para a existência de nexo de causalidade entre o governador do Estado e a prática de ato ilegal, omissivo ou comissivo. Não vou repetir essa leitura, porque isso já está nos autos e os colegas já, tenho certeza, leram. Os fatos foram também levados ao conhecimento do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, porém foi indeferida pelo excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça e pelo Conselho Superior do órgão a instauração de inquérito civil público para apurar suposto ato de improbidade administrativa imputado ao excelentíssimo governador do Estado, pois igualmente se entendeu que, abre aspas, o fato de o governador ter somente autorizado o processamento do pedido em cumprimento à legislação estadual não permite concluir por eventual conluio com os demais representados para conceder indevidamente a paridade salarial em questão e, por conseguinte, e, se for o caso, favorecer categoria específica de servidores. Tampouco há prova de que o excelentíssimo governador do Estado tenha interferido em qualquer medida no processamento do pedido administrativo provocado pela APROESC, porquanto, ainda que se especule na representação pelo impeachment, que isso esteja demonstrado pelo fato de o processo PGE 442119 ter corrido em segredo, o Ministério Público do Estado, ao indeferir a instauração de inquérito civil, afirmou, abre aspas, que o sigilo na tramitação do pedido administrativo não pode ser imputado ao senhor governador, porque a decisão decorreu de iniciativa de servidora da PGE, a pedido da Procuradora-Geral do Estado, fecha aspas, de maneira que, em princípio, isso não deve ser imputado aos excelentíssimos representados. Da mesma forma, a apontada contradição entre o fundamento do veto ao caput do artigo 24 da Lei Complementar 741/2019 e a autorização para processamento do pagamento da verba de equivalência, com o devido respeito, não existe. O excelentíssimo governador do Estado vetou a previsão, segundo a justificativa que apresentou, por temer a possibilidade de aumento de despesa não estimada pelo Poder Executivo, e não pela ilegalidade da pretensa equiparação remuneratória ou falta de recursos financeiros, como alegou o denunciante. De todo modo, os gastos decorrentes de decisão judicial, que foi o fundamento declarado para o restabelecimento da verba de equivalência, não são computados na despesa total com pessoal, como dispõem os parágrafos 1º e 2º do artigo 19 da Lei Complementar 101 de 2000. Por último, não se pode ignorar que, no processo de impeachment 00073/2020, antes da decisão de arquivamento por inépcia, a Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina emanou parecer pela carência de lastro probatório mínimo a respeito de um acordo de vontades entre o excelentíssimo governador do Estado e os excelentíssimos procuradores do Estado. Em seus termos, abre aspas, simples acordo para o processamento do processo administrativo que busca instrução e análise não pode levar à conclusão de que o subscritor anuiu com eventual irregularidade ocorrida em seu desenrolar. Fecha aspas. Há, então, um consenso nos âmbitos do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público e da Assembleia Legislativa estaduais, no sentido de que inexistiam indícios de que o excelentíssimo governador Carlos Moisés da Silva praticou abuso de poder ou tolerou atos de tal jaez perpetrados por seus subordinados. As decisões mencionadas, é verdade, são anteriores à representação que está sob deliberação desse Tribunal Especial. No entanto, nenhum novo argumento apto a justificar a suspeita de conluio foi
explicitado na inicial. Igualmente, entendo que não há elementos de convicção mínimos a respeito de arranjo entre a excelentíssima vice-governadora e os excelentíssimos procuradores do Estado. A diretoria de atos de pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina esclareceu que compõe o polo passivo da inspeção RLI 20.504/97, Célia Iraci da Cunha, Alisson de Bom de Souza e Jorge Eduardo Tasca, sem mencionar o nome da excelentíssima vice-governadora do Estado. No mais, se não há indicativos de que o excelentíssimo governador do Estado, autorizador do processamento, instrução e deliberação da pretensão formulada pela Associação dos Procuradores do Estado, agiu em conluio com os beneficiários da verba de equivalência, essa conclusão deve ser estendida, com ainda mais razão, à excelentíssima vice-governadora Daniela Cristina Rainer, uma vez que ela não teve nenhuma participação no processo administrativo PGE 4421/2019. Nesse sentido, posicionou-se o excelentíssimo promotor de justiça Cid Luiz Ribeiro Schmitz, em seu despacho de indeferimento da notícia de fato número 01/2000/00000823-3, dando conta de suposta prática de ato de improbidade administrativa atribuído à excelentíssima vice-governadora. Já se mencionou que há notícia de que esse despacho veio a ser revertido em 16 de setembro de 2020 pelo Conselho Superior do Ministério Público de Santa Catarina, após análise de recurso do ora denunciante. Ao que parece, o Ministério Público optou por apurar mais detalhadamente a rigidez dos fundamentos jurídicos para a concessão da verba de equivalência e assim deliberar o, abre aspas, procedimento civil, fecha aspas. O excelentíssimo conselheiro Nefton Henrique Trenepol esclareceu também que uma das razões para, abre aspas, a instauração de pelo menos procedimento preparatório, fecha aspas, é justamente, abre aspas, a complementação e a coleta de elementos de identificação dos investigados, fecha aspas. Assim, o provimento do recurso interposto pelo denunciante, no âmbito do Ministério Público, apenas admitiu o prosseguimento das investigações. Não houve ainda o reconhecimento de ato improbo praticado pela excelentíssima vice-governadora. Desse modo, sempre respeitando a opinião divergente, sustento o raciocínio até agora trilhado no presente voto. O pagamento da verba de equivalência foi regularmente processado e teve decisão motivada da Procuradoria-Geral do Estado, a quem competia a manifestação de méritos sobre o tema. Tivesse a excelentíssima vice-governadora, nos 4 dias em que esteve na posição de chefe do Poder Executivo Estadual, sustado de ofício o pagamento da verba de equivalência, ou, na qualidade de vice-governadora, feito nota pública de repúdio, certamente sujeitar-se-ia à acusação da prática de crime de responsabilidade contra a probidade na administração e contra o cumprimento de decisões judiciais. Dessa forma, a inação da excelentíssima vice-governadora Daniela Cristina Rainer não pode ser interpretada como indício de que ela agiu em conluio com os beneficiários da decisão administrativa que reconheceu o direito à paridade remuneratória entre os excelentíssimos procuradores do Estado e da augusta Assembleia Legislativa. Você está vendo que eu estou pulando umas partes aqui, né, presidente? Em deferência a Vossa Excelência e aos meus queridos colegas. O desembargador Schuch me pede para pular todas, mas eu vou para o último parágrafo, então, para encerrar a minha exposição. Ante o exposto,
Voto no sentido de não julgar objeto de deliberação a denúncia formulada pelo denunciante contra o excelentíssimo governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, e contra a excelentíssima vice-governadora do estado de Santa Catarina, Daniela Cristina Rainer. Agradeço a honrosa paciência dos eminentes colegas, de todos que nos acompanham. Peço desculpas pelo prolongado